Olá, bom dia! Estamos aqui hoje para dar início a mais uma semana, né? E a mais uma aula de português. Vamos lá. Vamos começar com a leitura da página 25. Essa leitura é uma leitura bem interessante. Tem por título Nasce uma Menina, que vai falar de Malala. Que Malala ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2014 e ficou mundialmente conhecida pela luta dela, o gosto dela, pelo estudo, né, pela educação, defender os direitos das mulheres no país dela. Por quê? Porque lá a educação, né, direito de ir para a escola e estudar, é destinado apenas para homens. Então ela sofreu um atentado, mas mesmo assim ela não desistiu, continuou, né, buscando o aprendizado. Na página 25 e 27 estão as questões desse texto. Vocês vão estar escrevendo no caderno de vocês e respondendo. O que é que vocês vão fazer com esse texto? Vocês vão gravar um vídeo da leitura desse texto e enviar para mim, ok? Aqui na página 29 nós vamos iniciar o nosso assunto gramatical, que é flexão do substantivo. O substantivo também sofre flexão, que é em gênero, número e grau. Quem já ouviu aquela famosa frase que diz assim, concordo em número, gênero e grau, né? Então é a flexão justamente do substantivo. Para começar, nós temos gênero masculino e feminino. São esses dois gêneros, masculino e feminino. Algumas palavras elas são bem parecidas, tanto no masculino como no feminino. Mas tem outras que se diferem. Por exemplo, pai, mãe, né? Pai, a gente escreve totalmente diferente da palavra mãe. Mas tem outros que se assemelham bastante. O que é que vai mudar? É a última vogal, né? A vogal final. Que filho, filha, né? Mudou a última vogal. Tem outras palavras que elas estão escritas apenas no masculino, que é o caso de sinal, hospital e papel. E outras que estão escritas apenas no feminino, aldeia, estrela e madrugada. Tem outras palavras que o que vai definir se ela está no masculino ou no feminino é o artigo o ou o artigo a, o artigo ou o artigo uma. Por exemplo, bebê, eu digo o bebê, a bebê, ok? Depois, né, depois dos gêneros, nós temos as palavras no plural, né, que é o número que está no plural ou no singular. Então, as palavras no plural, geralmente elas vêm com um S no final, mas tem palavras que elas já tem S no final. Por exemplo, no caso de lápis, né? Você diz o lápis ou os lápis, né? Ela já está, é uma palavra que ela está no plural. E tem outras que a gente precisa acrescentar o S. Por exemplo, quando eu digo cachorro, um cachorro. Agora, se tiver mais de um cachorro, vou dizer o quê? Cachorros. Aumentei o S no plural. Tem outras palavras que tem umas que ganham letras e outras que perdem letras, certo? Quando está no plural. No caso de pastel, ela vai perder a letra L, mas vai ganhar mais 3 letras, pastéis, né? Vai ganhar mais duas letras, que é o I e o S. No caso de jornal, as palavras que terminam com L, geralmente elas perdem esse L final e é acrescentado IS no final. No caso de irmãos, né? Irmãos vai ganhar só um Szinho no final, termina com A ou tio. Mas tem outras palavras que terminam com A ou tio que elas perdem uma dessas vogais. Como é o caso de situação. Situação no plural vai ficar situações. Coração, corações, ok? E charlatão vai ficar o quê? Charlatões, certo? Aqui na página 32,
tem vários exemplos de palavras que terminam com aotil, de como elas ficam no plural. Depois do plural, nós temos o grau. Esse grau ele se dá de duas maneiras. Tanto ele pode aumentar, como ele pode diminuir. E esses graus também, ele serve para, como forma carinhosa, você tratar alguém como forma carinhosa. Quando você diz assim, mãezinha, você está tratando sua mãe de forma carinhosa. Você vê uma criança e diz assim, o bebezinho, a criancinha. Você está tratando de forma carinhosa. E você pode também enaltecer. Quando você diz assim, chefão. Quando você diz chefão, você está enaltecendo o ego daquela pessoa. Quando você diz assim, paizão, né? Meu filho está um rapazão, né? Está um rapagão. O aumentativo de rapaz, né? Rapagão. Então, o aumentativo, ele vai terminar em ZAOTIL. A maioria das palavras, nem todas, certo? Mas tem uma, ó, rapagão, não termina, né? Em ZAOTIL, tem as exceções. Já no diminutivo, se você for falar paizinho, vai terminar INHO, rapazinho, paizinho, casinha. No caso do feminino vai mudar, né? Casinha, INHA, mocinha, certo? Né? Esses são exemplos dos aumentativos e do diminutivo. Então, vou passar o exercício para vocês estarem respondendo, ok? E vou ficar aguardando a devolutiva das atividades. Tenham todos um bom dia e uma ótima semana, um ótimo final de semana. A semana vai estar começando, né? Já quero falar em final de semana.